Olá, eu sou o Thiago e estou fazendo uma série sobre como é a graduação em psicologia. E eu já falei de 6 semestres. Meu curso noturno foram 11, então a gente vai para o sétimo agora. Eu estou focando principalmente no conteúdo agora. Eu tive nesse período uma, duas, três, quatro, cinco, 6 disciplinas, 5 obrigatórias e uma optativa. A optativa, no caso do meu curso, são 72, 144 horas de optativas. Então, optativas são disciplinas que você pode escolher. Tem as obrigatórias, que você tem que fazer de qualquer jeito, e você tem horas para cumprir, né? Elas fazem parte da sua integralização do curso. Você tem que fazer alguma coisa nessas horas. E são 144 horas de optativas. Então, uma disciplina inteira, digamos assim, costuma ter 72 horas aqui. Tem universidade que tem 60, tem disciplinas que tem mais, mas 72 horas. No caso essa que eu fiz teve 36 horas. É como se fosse meia, não é meia disciplina, né? Porque você pode variar. Mas assim, eu teria que fazer 4 dessa ou 2 optativas de 72. E 72 é o padrão. Então seria assim, tem um monte de disciplina obrigatória e tem optativas. Não é muito espaço, né? Vai ter reforma de currículo, deve aumentar a chance de as horas para você ter optativa. Eu acho muito melhor. Então, dependendo da universidade, vai ter mais espaço para você escolher. Acho excelente. Infelizmente, quando eu fiz, não tive muito espaço de escolha. Mas enfim, começando pela obrigatória, pela ordem que está aqui, eu fiz psicologia comunitária. E o nome, a princípio, não me agradou. Psicologia comunitária, eu não sei se eu tenho tanto interesse. Mas eu gostei pra caramba. O professor era muito bom, que era o Zé Rodrigues. Todo mundo gosta dele, ele é sempre chamado pra formatura, pra ser paraninfo, essas coisas. E a visão que ele traz é muito boa, te faz repensar muitas coisas. Então, por exemplo, um dos exercícios que a gente usava era cartografia, que tem a ver até com a ideia da geografia, você mapear um território. Então, por exemplo, um exercício era caminhar por um lugar que você caminha todo dia, por exemplo, a própria universidade, e tentar reparar em coisas que você nunca reparou. Olhar, você vai caminhar no mesmo lugar, mas olhar de um jeito diferente. Então, por exemplo, você repara que a estrutura pode parecer muito estranha quando você começa a reparar nela. E você começa a pensar, por que é assim? Por que a estrutura é desse jeito? Por que a disposição é dessa forma? E o Zé, por exemplo, trazia. Eu não sei se ele trouxe na disciplina, mas ele trabalha muito com Foucault. E Foucault fala muito dessa questão da arquitetura. Tem a ideia dele do panóptico, que é uma estrutura central que você consegue vigiar o território todo. O Vigiar e Punir, que é um dos livros mais famosos dele. Então tem essa ideia de também. E ele tem aquele meme, né, que pro Foucault, as escolas são prisões, os hospitais são prisões são prisões, tudo são prisões. E é curioso, mas é brincadeira, mas às vezes você vê que tem um fundo de verdade pela a estrutura arquitetônica, ela tem a ver com como você deseja que o comportamento seja no ambiente. É muito louco você pensar nisso. Porque você simplesmente vive nos ambientes sem pensar porque que eles são construídos dessa forma. E não o interessante dessa disciplina não é só a estrutura física dos lugares, das instituições. As questões políticas também. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, as ideias de biopoder, de biopolítica, de controle dos corpos. Como que a sociedade é construída o que ela quer fazer com os indivíduos. Como que ela quer que eles se comportem. Então, como que existem controles que a gente não costuma observar e que estão ali participando da nossa vida, a gente já nasce com eles aí, são internalizados. E a gente discutiu, por exemplo, a psicologia das massas, e é muito interessante. Muita coisa que você pode ver a partir daí. Então, por exemplo, tem um capítulo que a gente viu que fala de controle e resistência, que a massa pode ser uma forma pode ser controlada mesmo, pensa como um rebanho, né, que você toca o gado ou ovelha, qualquer tipo de bicho, e a gente muitas vezes age assim também. A gente é controlado sem saber por quê, às vezes pensa que não, mas é, e vai sendo controlado em grandes massas mesmo. Só que as massas também têm formas de se rebelar e de reagir. Então, quer dizer,
elas podem ser controladas passivamente ou elas podem subverter essa ordem e reagir ao controle. Então, assim, dá papo pra caramba, né? Aí tem questão da própria medicina, como que a medicina pode ser usada ou como que se passa a ver o corpo humano como algo a ser administrado. É um pouco complexo, né? Dependendo do costume ou do contato que você não tem com isso, pode parecer um pouco estranho. Então tem essa gestão de corpos e de mentes, de pensamento. Movimentos de massa, tanto de controle quanto de revolução, por exemplo. De organização das próprias pessoas para modificação social, por exemplo. Bom, aí a gente viu, por exemplo, né, teóricos relacionados a isso. A gente viu Freud. Freud falou lá ele tem um livro chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, que ele fala dessa questão da necessidade de líder, de como que as massas se comportam. A gente viu também textos do Mia Couto, que acho que é um poeta português. Chimamanda Adichie, a gente viu, acho que um vídeo dela, alguma coisa assim. Viu também alguma coisa do Deleuze Guattari, também interessante. Psicologia como uma forma de libertação. Psicologia. E aqui é mais relacionado com o social mesmo, psicologia comunitária. Não vamos estender muito, mas psicologia comunitária pode ser mais interessante do que parece. Para mim foi, pelo menos. Outra disciplina que a gente teve foi fenomenologia existencial. Essa sim, eu já tinha interesse há muito tempo, gostava pra caramba. Inclusive eu fiz um estágio também, teve a disciplina e tinha um estágio que você podia ou não fazer. E eu fiz, que era sobre Sartre, baseado nas teorias do Sartre. Muito legal também. E, por exemplo, a gente acho que começou a ver, eu não sei se eu vi separado, a transcendência do ego, que é interessante. A ideia dele de consciência, compreensão de subjetividade, isso no estágio. E o estágio também tem a questão das horas. São 200 horas. Existem estágios obrigatórios, você tem que fazer, e os estágios optativos. Você tem as 200 horas complementares, tem no meu caso aqui, né, as 144 horas de disciplinas e 200 horas complementares. Aí pode entrar monitoria, disciplina que eu expliquei em um dos vídeos anteriores, outras atividades, participação em evento, e pode entrar estágio também. Então o estágio pode entrar nessas horas. Era um estágio em pesquisa, então pode ajudar, por exemplo, em seleção de pós-graduação, mestrados, doutorado, se quiser. Costuma pontuar. Na disciplina a gente viu bastante coisa assim. Termos, aí foi no geral, o estágio era só sobre Sartre. Na disciplina a gente viu vários outros autores, por exemplo, Heidegger, interessante pra caramba. Eu gosto muito de umas coisas do Heidegger, de explodir a cabeça mesmo. Você não entende nada dele mesmo é muito difícil de entender. Tem lá o Ser e Tempo, que é um livro gigantesco, que você fica a vida inteira e você não consegue entender tudo. A gente viu Heidegger, a gente viu também um pouco do humanismo, um pouco de Carl Rogers, interessante também. O Husserl, também, que foi fundador da fenomenologia, então teve essa junção entre fenomenologia e existencialismo, por isso fenomenologia existencial. A gente viu mais Merleau-Ponty também, vários autores, conceitos, por exemplo, ser no mundo, ser aí, a ideia de liberdade no Sartre, isso foi interessante. Inclusive, eu vou comentar isso em outra disciplina, porque eu acabei levando isso para outra disciplina também. Enfim, muita coisa relacionada que eu gosto pra caramba. Eu falo muito de existencialismo aqui, né? Eu não fico citando explicitamente sempre, mas ele tá incorporado em muita coisa que eu falo aqui, que é legal pra caramba. Aí, essa disciplina que eu falei que eu trouxe as ideias de liberdade também do Sartre, foi na disciplina de métodos de pesquisa qualitativos. E aí a gente teve métodos quantitativos de pesquisa, a gente fazia um projeto durante a disciplina, e nesse é a mesma coisa, só que nesse é um projeto qualitativo. Os métodos são um pouco diferentes. E tem toda a questão de metodologia de pesquisa, como você monta um projeto de pesquisa, então suas justificativas, suas hipóteses, o método mesmo, o que você vai fazer, como que você vai lidar com a informação que você vai encontrar.
como que você tira conclusões, como que você discute o que você encontrou. E aí acho que eu pesquisei vários assuntos, né, para fazer. Tô vendo que temas diferentes. Religião e drogas é um assunto que eu pensei em fazer projeto. A influência da religião no comportamento, por exemplo, de parar de usar drogas. Você vê muito em certas igrejas isso acontece, né? Parece acontecer a igreja ou a religião influenciar muito a pessoa a parar de usar droga. Tem as comunidades terapêuticas, é uma discussão assim, bizarra, de difícil e de quente, que nem é o meu ponto aqui, nem era o meu ponto. Meu ponto é, realmente a religiosidade influencia na interrupção do uso de drogas? Como? Sabe? A questão é basicamente essa, não é questão política se isso é bom, se é ruim, se o centro é bom ou é ruim, isso é uma outra coisa. Daria outro projeto para outra pessoa fazer. Porque o projeto também isso é interessante, caso você tenha interesse em pesquisa. A gente começa às vezes com uma ideia muito grande e vê que não dá para fazer. Né? Tem que delimitar muito, especificar, pegar um pedacinho só da questão, às vezes é ampla, por exemplo, religião e drogas. Pode ser muito amplo ainda. Né? Só que há o efeito da religião, da religiosidade ou de uma religião organizada na interrupção do uso de drogas em uma certa população. Isso é bem mais específico. Então aí já dá um projeto. Também pensei em religião e fenomenologia existencial. Acho que era uma visão da religião na fenomenologia existencial. Então tem Heidegger e religião, a ideia de Deus para o Sartre, liberdade e religião no existencialismo do Sartre. Mas acho que eu só comecei, li uns textos, não fiz o projeto. O projeto foi sobre suicídio na perspectiva da fenomenologia existencial do Sartre, focando em psicologia clínica. Em algum dos outros vídeos eu comentei também como que o suicídio, acho que foi no quinto período, que eu falei de ética, a gente teve a disciplina de ética profissional, que a questão do suicídio ela é mais complicada do que parece. Não é uma coisa tão simples assim para a psicologia. E a questão do existencialismo, principalmente, tem muito foco na liberdade. Então a minha questão é, como é que fica o suicídio? Ele é um exercício de liberdade? Ele é válido ou não? Como que um psicólogo clínico, por exemplo, que atende uma pessoa com tendência suicida, como que ele reage? Ele tenta impedir? Ele deixa ela livre? Um meio termo? O que se faz nessa situação? Como que se entende isso nessa perspectiva? E aí eu fiz o projeto. Né? Fiz um texto, uma pesquisa. Eu não vi depois, não sei se ficou muito bom, mas o tema é interessante. Vamos ver. Nessa época eu tinha bastante interesse, acho que você está acompanhando os vídeos, você reparou. Questões sobre religião, suicídio também era um tema interessante, que eu gostava mais de pesquisar. Mas tinha outras coisas aqui que a gente viu, ou que eu vi durante a disciplina, em pesquisa, que teve alguns textos, eu acho que a gente viu, projetos sobre... Alguns projetos de exemplo também, né? Que é bom você pegar um projeto já feito e usar para montar o seu, uma referência. Papel do anticoncepcional hormonal no governo do corpo da mulher. Eu nem sei por que isso está aqui. Acho que foi projeto de alguém. Tá, foi projeto de alguém. A gente usou de modelo. Então, quer dizer, os temas podem ser muito diversos, mas a metodologia em si ela tem uma certa estrutura. Não é tudo igual também, mas ela tem uma certa estrutura. E a disciplina era basicamente sobre isso. Era bem legal. Aí a optativa que eu fiz foi sobre terapia cognitivo-comportamental, de 36 horas. Infelizmente tinha pouca coisa sobre terapia cognitiva na minha graduação. Eu dei sorte, depois eu peguei outras coisas mais por fora. Grupos de estudo, atendimento, mas disciplina não. Acho que a única era essa. A única era essa. E era optativa. Então, assim, muita gente sairia da graduação sem ver nada de terapia cognitiva. E bom pra caramba. Sim, terapia cognitiva é ótima. E a gente viu muito o livro clássico do Beck, que é Teoria Cognitiva da Depressão, se eu não me engano o nome. A gente viu muito esse livro
A gente leu ele todo, teve uma prova sobre ele. Teve alguns outros textos também. Teve outros textos também, introdutórios, de princípios da terapia, como é que ela funciona. Parte prática também. Aquela parte também sempre tem quando você vai introduzir terapia cognitiva. Vai falar dos estudos do Albert Ellis, que fundou a TREC, que é a Terapia Racional Emotivo Comportamental. O Beck, que fundou a Terapia Cognitivo Comportamental. Tem uma bagunça de termos que não precisa entrar aqui. Mas são dois nomes importantes para o início da terapia cognitiva e os precursores também na terapia comportamental e todo o processo histórico mesmo. A gente viu um pouco da parte prática também, teve roleplay na sala, então uma aluna ia com a professora para fazer uma simulação de como que seria um atendimento, então espontâneo, assim, o que vai aparecer e como que o terapeuta reage a isso, como é que se dá essa conversa. Então isso é interessante pra caramba. É uma coisa que às vezes não tem, que é uma boa. Né? Você vê a simulação. Inclusive o roleplay é uma própria técnica da terapia cognitiva que você pode usar também. Enfim, então, terapia cognitiva é um outro universo enorme de muita coisa pra dizer. Mas teve como optativa. Daí é uma coisa boa pra você considerar, assim. Você vê o que aparece de optativa e vê o que você pode pegar. Às vezes, depende do seu perfil também, o que você quer, seus objetivos, se é mais curioso ou não. Eu, por exemplo, fiz lá atrás, acho que no terceiro período, uma optativa de psicologia analítica. Foi legal pra caramba também. Então não tem tanto a ver com terapia cognitiva, por exemplo. Mas eu tenho um perfil mais expansivo, eu quero saber de tudo. Então eu fiz muita coisa dispersa e não tem uma linha muito específica. Tem suas desvantagens. Às vezes você quer, por exemplo, uma carreira acadêmica, se seguir um caminho mais específico pode ser melhor, muitas vezes. Mas é algo a se pensar. Só você considerar, assim, estou falando para você considerar esses perfis diferentes. Você ser mais expansivo, atirar para todo lado, ver um monte de coisa, ou você seguir num caminho, num certo tipo de pesquisa, de projeto, ou de estudo mesmo. O que você vai estudar mais. Eu só não recomendo, sim, uma opinião minha. Não acho legal você ser muito restritivo desde o começo. Né? Isso aqui acabou porque geralmente no começo você não sabe muito avaliar as coisas. Né? E às vezes é mais, não é porque você sabe muito que você está filtrando, é porque você às vezes não sabe. Aí você ter muita certeza quando você sabe pouco é perigoso. Então eu teria esse cuidado. Depois, estudando bastante no decorrer do curso, você vai estar mais apto a escolher melhor. Né? O que eu faço de optativa, que área que eu vou, e discutir isso, aí fica mais interessante. A gente também teve como obrigatório ter Tag 2, que é Teorias e Técnicas Grupais. Já teve, né, a continuação da primeira, então a gente teve questões de dinâmica de grupo, né, teve exercício de dinâmica de grupo em sala e seminário para apresentar essas dinâmicas. A gente viu, por exemplo, muito do Pichon Rivière, que se usa muito no Brasil, a ideia de grupos operativos, etc. Questões de grupo, como que você gerencia um grupo, né? Como que você entende a comunicação do grupo, como você entende o grupo, né? Tem as pessoas, indivíduos, que você observa também no grupo, mas o grupo também tem alguns perfis, será mais colaborativo, competitivo, etc. Como que você maneja isso, você vai gerenciar grupos. E é útil para não só fazer dinâmica de grupo, mas você vai lidar com grupos em diversas situações, até por exemplo, se você for professor, você lida com grupos. Se você for da área organizacional, você lida com grupos. Psicologia do esporte, várias áreas você vai lidar com grupos. Então é interessante. A gente teve também, eu não tenho certeza se foi nessa disciplina, mas a gente teve alguma coisa sobre, eu não sei se eu apresentei em algum seminário, sobre obediência, que eu acho muito interessante. Questão de psicologia social, obediência à autoridade. Daí eu falei do experimento do Stanley Milgram, do Zimbardo, né, a prisão de Stanford. E eu acho que eu publiquei um vídeo disso aqui, Obediência à Autoridade, você pode procurar no canal, tá no podcast também. Obediência à Autoridade. Era uma apresentação, ficou mais longo, coisa de 50 minutos. Eu acho que era a apresentação que eu faria na faculdade e eu gravei antes para ensaiar, não sei, algo assim. Se não foi nessa disciplina é outra, mas tem a ver com psicologia social. E é legal, caramba. Você gosta desse tema? Daí eu falei também de outros caras, por exemplo. Esqueci. Tem outro cara famoso também dessa questão de obediência, de grupo.
mas não sei. Você pode olhar no vídeo que eu comentei. A última disciplina foi Teorias e Técnicas Psicoterápicas Abordagem Psicanalítica. Na minha graduação, tem várias disciplinas dessas, a gente chama de TETEP. Então, Teorias e Técnicas Psicoterápicas. E tem psicoterapia, tem diferentes abordagens, diferentes formas de psicoterapia. Então, tem a TETEP, abordagem psicanalítica. A gente viu Freud, e aqui, um monte de textos das obras completas. A gente viu um livro bom dele, que é uma edição nova, que é o Fundamentos da Clínica Psicanalítica, da editora Autêntica, 2017. Bem legal esse livro, tradução boa. Mas assim, eu tenho um monte de textos aqui que a gente fazia síntese frequente. E lá, eu tenho um curso, né, que eu fiz tem um tempo já sobre Freud, explicando a psicanálise do Freud, que chama Freud Explicado. E lá eu sei que tem todos os resumos desses textos que eu fiz. Para o pessoal aproveitar, né, o resumo, né, para conhecer o texto, às vezes precisa saber só um pouco da ideia, enfim. Eu talvez esteja online também, num dos meus blogs, né, eu posso, se eu esquecer de colocar o link, você pode me pedir, que se tiver online eu disponibilizo o link. E aí tinha vários textos desde lá 1904, que é o método psicanalítico de Freud, sobre psicanálise selvagem, lembrar, repetir, perlaborar, recomendações ao médico para tratamento psicanalítico, ou terapeuta, que seja, sobre a dinâmica da transferência, sobre psicoterapia, sobre o início do tratamento psíquico, na verdade esse é mais antigo, o tratamento anímico, o nome, de 1890. Análise finita e infinita, um dos últimos textos, e construções na análise. E tem vários textos muito bons do Freud. Mesmo se você não gosta de psicanálise, enfim, você consegue pegar muita coisa boa de lá. Por exemplo, a ideia da transferência. Mesmo fora da psicanálise, é um conceito válido, a ideia da transferência. E tem muita coisa lá, principalmente para quem gosta de clínica, que é útil. É interessante. Você dá uma olhada. Eu acho interessante, e aí, para encerrar isso aqui, que foi a última disciplina, e essa é uma coisa que nesse ponto, talvez seja, quando você chegar nele, seja uma questão mais, como é que eu falo, mais relevante para você. Que é essa questão da diversidade teórica e técnica também na psicologia. Na clínica isso é mais forte ainda, sabe? O Brasil é particularmente forte nisso, nessa divisão da psicologia, né? Não é assim, em outros lugares não é assim, a coisa é mais integrada, mas é papo para outra hora. Mas aí nessas horas, sétimo período, você já pode começar pensando, escolha de abordagem, o que eu faço? E assim, essa pergunta sempre me fazem, como escolher? E é difícil, eu ainda não falei só sobre isso, porque é um processo, é um pouco complicado. O modo como escolhem aqui, e eu não concordo muito. Então, eu não sei se é uma treta que eu quero entrar, sabe? Falar disso. Mas talvez eu fale em algum momento. Se você tiver oportunidade, você pode, né, a abertura, a experiência nesse caso aqui, ao conhecimento vai ser útil. Você conhecer a diversidade, porque no Brasil você vai realmente ter várias correntes teóricas e você vai ter que passar por elas. Então, ter abertura para entender bem eu acho uma das melhores coisas que você pode fazer pro seu conhecimento. Porque, por exemplo, uma coisa muito comum, psicanálise, como exemplo. Muita gente aceita a psicanálise muito fácil, sem entender direito o que quer dizer, né? Às vezes a pessoa acha que entendeu e não. Muitas vezes a pessoa rejeita a psicanálise também sem entender direito como é que é. E esse foi um dos motivos que felizmente eu tinha essa abertura. Eu não tô falando que é um mérito mesmo, é uma característica minha, enfim, por acaso eu tenho isso. Que eu via muita coisa ali, eu falava, será que é isso mesmo que eu tô tentando, que eu tô achando que eu tô entendendo? Talvez não. E eu fui pesquisar mais a fundo. Até por isso eu elaborei o curso que eu falei do Freud, para explicar assim, o que na faculdade em si eu não tive. Várias coisas eu sairia da faculdade sem entender se eu não pesquisasse além da faculdade. É o que eu tô sempre falando, vá além da faculdade. E aí eu coloquei lá, falei, isso aqui, ó, o Freud explicado, é o básico, os segredos, entre aspas, para você entender psicanálise, porque realmente não falam. É estranho. Tem certas coisas importantes para você entender psicanálise, até definição de conceito. Por exemplo, pulsão e instinto.
Tem diferença? Qual que é a diferença? A gente fala de instinto uma hora, pulsão em outra. O que é inconsciente, qual a relação dele com um monte de coisa que aparece depois? O que é libido? Entende? E às vezes você vai ler no texto, você vai começar a usar o linguajar, e até o professor brincava disso. Brincava lá do negócio do. Falava do conceito do Lacan, explicava com o conceito do Lacan, e eu não entendia o que era aquilo, na verdade. Então você pode. Tem algumas lacunas no conhecimento, mesmo você fazendo a graduação. Por isso, assim, aproveite ao máximo a graduação. E eu adoro minha universidade, eu adorei minha graduação. Mas em qualquer lugar ela vai ser limitada, em vários aspectos. Por isso que é importante você reconhecer essas limitações e expandir, se você quiser. Então, essa questão de diversidade, em um certo momento, até um certo momento, é importante você se abrir a entender. Então, até o sétimo período e oitavo, né, aqui acho que começam as partes práticas de terapias e técnicas em psicoterapia, que não é a única forma prática de psicologia, mas talvez é a mais conhecida. Você ainda pode ter uma abertura e depois, né, com mais conhecimento, você pode definir melhor que método que eu vou usar na clínica, por exemplo, na psicoterapia. Então, essa é uma questão importante também, não está sendo exaustiva a discussão aqui, mas a gente pode expandir isso em outros momentos, mas é bom para você já ter uma noção, né, disso, né, de qual atitude que você pode ter em relação ao que te é apresentado na graduação. Comenta comigo o que você achou. Se tiver alguma dúvida em relação a algo que eu falei e quiser mais detalhes, eu posso falar também. Essa é uma visão geral só sobre o semestre todo, então muita coisa acontece no semestre. É uma visão geral, só pra você ter uma ideia. A gente continua conversando. Comenta aí. Abraço.